Fala pessoal, estamos iniciando mais um GeniusCast, o podcast da tecnologia, do empreendedorismo e da inovação. Hoje nós estamos trazendo aqui, e nós sempre trazemos, pessoas que causam impacto real na vida do empreendedor, na vida dos negócios, na vida da economia da nossa região. Bom pessoal, hoje o papo é sobre algo muito além do logotipo, do slogan, da paleta de cores. Nós vamos falar sobre identidade, essência e posicionamento real de marca. E para isso nós temos aqui um cara que vive isso na prática, que é o meu amigo e parceiro de trabalho aqui, Fabrício Viana. Bom, apresentando um pouco o nosso convidado de hoje, que a gente vai ter uma conversa muito boa para você que quer ter uma marca, quer se diferenciar, quer vender, quer fazer isso acontecer, quer ter marcas sexy, marcas importantes, com grande posicionamento, com diferencial competitivo. Vou apresentar um pouco dele aqui para vocês, que vai ser interessante você conhecer um pouco desse nosso convidado de hoje. Fabrício é publicitário de formação, especialista em branding e construção de marcas, com mais de 6 anos de experiência. Ele é criador do método PPM, de extração de marcas, uma abordagem que busca construir marcas fortes de dentro para fora. Também é palestrante e autor da provocadora palestra Pare de se enganar, você não precisa de um logo. E além disso tudo, ele é um homem de fé, esposo da Dani, que permitiu ele estar aqui, que autorizou, ele está aqui no nosso podcast. Pai da Elisa, pai do Luca e alguém que se define como um eterno aprendiz, que somos todos nós aqui dentro, a gente está sempre aprendendo. Muito bem-vindo, Fabrício. E aí a gente vai explorar um universo de marcas vivas aqui, entender um pouco, conversar. Se você ficar até o final desse podcast, eu tenho certeza que a sua concepção sobre o andamento da sua marca, o que a sua marca está transmitindo para o mercado, que valores ela entrega, que posicionamento ela entrega, vai mudar. Então, assim, é um podcast recheado de muita informação. O cara está construindo marcas aqui, está ajudando no posicionamento de marcas há muito tempo, e eu arrisco dizer que as maiores marcas que nós temos aqui, hoje que saiu daqui dentro da Lugenius, foi construída por ele, e são marcas que estão despontando de vender aí no mercado. Se você quer vender, fica até o final desse podcast. Bom, então, ajuste o fone, prepare a mente e vem com a gente nessa conversa profunda, estratégica e cheia de propósito com o Fabrício Viana. Fabrício, muito obrigado por estar aqui com a gente, aceitar o nosso convite. Eu quero que você comece se apresentando para a nossa audiência, fale um pouco mais sobre você. Eu fui sucinto aqui na apresentação. E também para começar, além de contar um pouco da tua história, como você chegou no mundo do brand e o que te fez questionar as práticas tradicionais de mercado? Primeiro eu quero agradecer o Ismael, parceiro de longa data aí. Longa data. E dizer que é uma honra estar aqui com vocês, estar aqui nessa mesa que é tão importante. E falar de um tema que é tão relevante hoje no mercado, que é sobre marcas, sobre construção de marcas, que é o que eu amo fazer, que é o que acho que hoje me define. Eu sou o Fabrício Viana, como já falou. Quando eu me formei em publicidade e propaganda, eu jurava que eu ia mudar o mundo dentro de uma agência de publicidade, Só que depois do estágio, eu simplesmente nunca mais pisei numa agência. E hoje eu estou nessa área de construção de marca porque eu vi que tinha, primeiro, um entendimento errado sobre o que era marca. Depois eu vi que tinha uma oportunidade de fazer a diferença dentro das empresas de forma real, não de forma superficial, Legal. O que eu tenho visto assim contigo é isso, o teu amor, a tua paixão por criar marcas que realmente transmitem a essência de seus donos, transmitem um posicionamento ao mercado, transmitem uma mensagem ao mercado, Mas, Fabrício, o nosso primeiro bloco de perguntas aqui, e que a gente tenta organizar nossas perguntas, óbvio que no decorrer da nossa conversa as perguntas elas vão surgindo também, que não estão aqui no script, mas assim, nós tentamos organizar nossas perguntas de maneira que o empresário esteja lá em casa consiga fazer uma coisa real, A gente procura dizer que o nosso podcast tem que sair com alguma coisa que o cara possa fazer na prática. Senão, não é interessante. Bom, então nosso primeiro bloco de pergunta que é marca não é logo, ela é verdade, Então, direto ao ponto, Fabrício, por que a maioria dos empreendedores ainda acha que marca é sinônimo de logo? E de onde vem esse equívoco tão comum? Hoje o empresário... Fala um pouco mais perto aqui assim. Isso, encosta mais para cá. Beleza. Então, hoje a gente vê que o empresário, ele busca especialização em gestão, busca especialização em como ele gerir o negócio dele, mas quando se trata da marca dele, ele pensa que só a representação visual vai fazer a diferença. Ele pensa que o logo bonito, uma fachada bem feita, vai vender. Isso não é verdade. E quando eu falo que logo não é marca, é porque a marca é muito mais do que a aparência. Ela é a essência, ela é aquilo que vai sustentar toda a empresa, para poder a marca, o logo em si, ele transmitir aquilo que a empresa já é, de dentro para fora, Tem que contar uma história, Tem que contar uma história. Hoje,
nas redes sociais, as pessoas se conectam com histórias. Elas não se conectam com marcas, com... Empresa. Eles não se conectam com o logo, com a aparência. Porque se for só a aparência, não tiver interioridade, se não tiver algo dentro, não sustenta. Isso é muito forte, né? Até quando a gente lê aquele livro do Philip Kotler, que tipo assim, hoje ele é assim, vamos dizer que ele é um livro batido, que é aquele marketing 4.0, mas quando ele lançou, aquilo ali era muito inovador, né? Que ele falava da marca, do marketing centrado no ser humano, né? Que ele falou, as marcas vão ter que adotar atributos do ser humano, né? E é mais ou menos que a gente vê isso hoje, né? Esse livro, na verdade, eu li os 2 livros, né? O Marketing 2.0, não, o 3.0 e o 4.0. O 3.0 da época da faculdade, depois ele lançou porque ele lançou já atualizando. O Marketing 3.0 era focado no consumidor, mas era focado no produto para o consumidor. Sim. O 4.0 não, ele é focado nas vontades, no querer do consumidor. Então ele já trata o consumidor como o herói, né? Como aquele pessoa que a gente tem que levar algo que vá, como posso dizer, que vá trazer uma solução para um problema real da vida do consumidor. Tipo assim, foi um livro muito inovador, né? Bom, Fabrício, a sua palestra, Pare de se enganar, você não precisa de um logo, virou uma porrada de realidade no mercado. Qual foi o insight que te levou a essa provocação? É justamente chamar a atenção para isso, né? Hoje, eu trabalhei por muito tempo no CLT, né? Como eu falei, eu não trabalhei na agência, trabalhei em CLT e, paralelo a isso, eu trabalhava criando marcas para a empresa. Só que quando eu ia conversar com um empreendedor, com um empresário, ele chegava comigo e falava assim, eu preciso de um logo para minha empresa, preciso de um logo para o meu negócio. E eu ia construir o logo, só que eu precisava de alguma coisa que ele me desse para poder ter uma noção do que o logo poderia representar, né? E quando eu fazia algumas perguntas, ele ficava desconfortável. Né? Isso me deixava muito desafiado. Por quê? Porque eu tinha que construir algo baseado em quase nada. Então, por isso que eu comecei a estudar, comecei a pesquisar sobre psicologia das marcas, o que elas realmente precisam ter para ser uma marca diferenciada. Porque se hoje você for pesquisar na internet, por exemplo, no Pinterest lá, marcas de barbearia, vai ter tudo igual, a Gillette, vai ter aquele Barber Pole, né? Se você for pesquisar marca de açougue, vai ter sempre o boizinho, vai ter... Então, é muito genérico porque as pessoas não se preocupavam realmente com isso. Então, essa palestra, quando eu escolhi esse nome, foi justamente para chamar a atenção. Porque, realmente, pare de se enganar. Você não precisa de um logo, você precisa de uma marca de verdade que ela é construída de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Primeiro você constrói cultura, posicionamento, depois que vai ser representado através do teu logotipo. Isso é muito interessante porque assim, se a pessoa não consegue expressar para o especialista de brand, de marca ali, que está construindo a sua marca, o que a marca dele quer comunicar para o mundo, qual o tom de voz que ela quer ter, até onde ela se comunica, até onde ela fala, o que ela fala, quais são os valores, a criação vai ser basicamente do especialista, não dele, né? Então a marca tem que transmitir isso, né? E o que a gente vê hoje? As pessoas não se preocupando e achando que assim, não, eu acho que o meu produto tem que ser a coisa mais importante. Só que, na verdade, o produto é reflexo desse posicionamento, né? O produto, a gestão é reflexo. Tanto que dentro no manual de cultura, no manual de cultura, né, que a gente faz, que é a consultoria de cultura, a gente tem um manual de identidade visual lá dentro. E o manual de identidade já tem que ter um posicionamento, uma construção de marca. Quando a gente fala manual é porque ele não é só a paleta, a tipografia e a logo, né? O manual é porque o manual tem metodologia, tem objetivo, tem desenvolvimento, tem conclusão, ele tem uma linha racional de como que eu vou colocar isso no mercado, né? E é muito assim da forma como tu constrói os teus manuais, né? Bom, e como separar brand de fachada de uma marca com alma de verdade? Na verdade, não existe brand de fachada, né? Ou você faz brand ou você não faz brand. Você comunica ou você não comunica, né? Ou você tem essência ou você não tem. Porque, na verdade, o brand ele é uma construção de várias coisas para poder conectar com o teu cliente, né? Hoje, principalmente hoje, nós vivemos um mundo que ou você se posiciona e conecta emocionalmente com o teu cliente ou você está fora do mercado. É como aqui na Lugiane sempre fala, né? Que se você não está na internet, você está fora. Tá fora. Então, se a tua marca não conecta com o teu consumidor, você é mais um e vai ser descartado, né? Hoje, posicionamento, conexão
né, narrativa, propósito. Hoje em dia o consumidor ele consome propósito, ele não consome produtos. É verdade. Como você falou, não dá para você focar todos os seus esforços no produto. Claro que o produto tem que ser o melhor, Sim. tem que ser com a maior qualidade, mas se ele não tiver um propósito, se ele não resolver um problema que o teu cliente tem, ele não vai durar muito tempo. Ele vai ser descartado ou trocado por outro, né? Até porque se tu tem um propósito, tem uma construção de marca bem feita, o teu colaborador, alinhado com a cultura, ele vai produzir isso bem produzido. Um exemplo disso é a Coca-Cola, né? Tipo, qual que é a missão da Coca? É refrescar o mundo, né? Qual que é a visão dela? Que cada ser humano um dia na vida beba uma Coca-Cola. Então, o que acontece? O cara quando tá produzindo aquilo ali, aquilo tá impactando aqui dentro dele. Então isso faz parte da construção de marca, isso faz parte da cultura. A construção de marca é tudo, é cheiro, é cor, é tom de voz, é uma frase, as palavras, enfim, uma infinidade de coisas que norteiam para construir. Então, ou seja, o meu funcionário, o meu colaborador, a pessoa que está comigo, ela tem que entender como a gente se comunica. E ele não pode se comunicar distante do que eu quero me posicionar como marca, né? Você trouxe um exemplo ele é gigante, né? Não dá para comparar as marcas Locais com a Coca-Cola, mas ele é um exemplo muito grande. Eu sempre tenho um exemplo da Coca-Cola com a Pepsi, né? A Coca-Cola mudou, sim, de identidade visual várias vezes, só que ela não mudou a sua essência. Se você for hoje ver a Coca-Cola, você já vai pensar naqueles momentos com a família, com os amigos, né? Quando joga o futebol lá, disputa a Coca, todo mundo dá vida, né? Então, a Coca-Cola ela sempre manteve a sua essência, o seu propósito, como você falou, refrescar o mundo. Eu lembro que eu estudei sobre a Coca-Cola, um dos alvos dela era de cada ser humano um dia experimentar uma Coca-Cola, né? Eu não sei se vocês já chegaram, mas estão perto disso aí. Agora, em contrapartida, a Pepsi também mudou muitas vezes o logo, só que ela mudou tentando modernizar, tentando mudar a narrativa, tentando mudar o posicionamento. Só que, no geral, ela não conseguiu chegar no objetivo, porque ela ainda continuou sendo a segunda. Pois é. Aí, uma vez, né, nos Estados Unidos, fizeram um teste cego. Né? Colocaram que Coca-Cola e a Pepsi dentro de um copo sem rótulo. E pediram para as pessoas experimentarem. Você acredita que a maioria das pessoas experimentou e gostou mais da Pepsi? O sabor e tal, gostou mais da Pepsi. Só que quando eles colocaram o rótulo e pediram para a pessoa escolher, ela escolheu a Coca-Cola. Agora eu te pergunto por quê? Sim. Porque a Coca-Cola se posiciona melhor, porque a Coca-Cola comunica melhor, porque a essência da Coca-Cola é diferente. Então isso tem muito, muito poder quando se trata de um produto, de um serviço e de uma marca forte. Maravilha, Fabrício. E aí, antes da gente ir para o nosso próximo bloco de perguntas, a gente vai falar, sabe de quê? Dos nossos patrocinadores. Então, nós vamos começar com ele, que está aqui na tela, a Cozinha do Humberto, a hamburgueria brasileira em Londres, o melhor hambúrguer do sul de Londres. Se você está lá em Londres e que você quer comer um hambúrguer brasileiro, com gostinho brasileiro, Cozinha do Humberto. Também Barov consultoria para a sua empresa, para fazer você crescer, estruturar a sua empresa e ter uma empresa forte com governança, cumprindo todas as metas, seus indicadores e tendo uma gestão financeira alinhada. Também nós temos a Masa Distribuidora, que é a distribuidora que atende de todo o oeste do Pará, são mais de 28 municípios atendidos, e ela entrega com rapidez, com satisfação, com qualidade de produtos da marca Sadia, Perdigão, Nestlé, Heinz e outras marcas muito importantes do varejo alimentar. Se você é um pequeno varejista, se você é um médio ou um grande varejista, você precisa fazer contato com a Masa Distribuidora do nosso amigo Augusto, para você ter as melhores marcas no seu supermercado. Bom, mas vamos lá para o nosso segundo bloco de perguntas. A gente vai falar do método PPN, a construção de marcas vivas, né? Explica para a gente o que é o método PPN, o que significa e como ele funciona na prática na hora de extrair a essência de uma marca. Bom, o método PPN ele surgiu, né, de vários estudos, né, que eu estudei os grandes players de brand no mercado, né? Então eles tinham métodos muito eficazes e para atender, mas eles tinham um método que atendiam grandes corporações. E eu procurei trazer um mais simplificado, mas ao mesmo tempo eficaz, que atendesse o pequeno empresário, o médio empresário. Então ele se baseia em 3 pilares, né? O PPN, né? O propósito, a personalidade e a narrativa. O propósito, ele é mais ou menos uma pergunta que você tem que se fazer, né? Você tem que fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? Por que você faz o que você faz? Né? Se você pergunta para você,
por que você faz o que você faz. Se você dissesse, não, eu faço porque eu quero ganhar dinheiro. Na verdade, essa resposta ela não responde essa pergunta. Não é a essência da resposta. Não é a essência, porque todo mundo quer ganhar dinheiro. É verdade. Mas o dinheiro é uma consequência do que você faz e por que você faz. Então, o propósito você tem que definir, né? Que o Simon Sinek, ele criou o método do Golden Circle, né? E ele colocou o porquê como o centro da coisa. O porquê você faz interessa mais do que o que você faz, né? Por que você hoje faz o que você faz? Qual é o teu propósito disso? O que você tenta resolver com isso, né? Então, o primeiro ponto é o propósito. O segundo ponto é a personalidade. O que a sua marca, como é que a sua marca é? Se ela fosse uma pessoa, como ela seria? Como ela falava? Né? Qual é o tom de voz? Qual é o jeito que ela fala? Como é que ela comunica? Então, você tem que ver na sua marca, na sua empresa, como é que você comunica. E outra coisa, como é que você comunica no site? Como é que você comunica na rede social? Como é que você comunica na mídia tradicional? Se tiver diferenças, alguma coisa está errada na tua personalidade. Então você tem que ter uma personalidade bem estabelecida para você comunicar da mesma forma. Se você, por exemplo, o teu público é um público mais popular, a tua personalidade ela tem que ser popular. Não que você, como é que eu posso dizer? Vá mascarar uma personalidade, mas você tem que saber aquilo que você é para comunicar a verdade, né? Então esse é o segundo ponto, que é a personalidade. Agora, o terceiro, ele é a narrativa, que eu acho mais interessante. Hoje, com as redes sociais, muita gente tem prometido muita coisa, né? Então, narrativa não é contar uma história bonitinha. Muita gente pensa que narrativa é você contar a história da marca, a história do fundador, a história de como surgiu. Isso também vale a pena. Só que a narrativa que eu falo aqui é quando você coloca o teu cliente, o teu consumidor, como um herói, né? Então você vai contar como ele chega na tua marca, ou seja, como é que ele chega, qual é o problema que ele tem e como você pode conduzir ele a resolver aquele problema e qual é a transformação que você causa na vida dele. Então, quando você chega nesse ponto, você contou a história do teu cliente, né? A narrativa foi bem construída e você acaba conquistando o teu cliente. Ele se torna um consumidor fiel, né? Que ele traz um pouco de, como é que chama? Fidelidade e traz recompra, ele faz novamente o ciclo de volta, né? E aí... É porque a venda não acaba com a venda, né? Ela tem um pós-venda, ela tem a recompra, tem a manutenção, tem o suporte. E é Exato. Isso que o cliente, quando ele se apaixona por uma marca, quando a marca ela conecta de verdade, ela se torna parte dele. E ele começa a defender ela. Não, eu não vou comprar isso aqui porque eu só compro ali. É o advogado fiel da marca, ele fala no livro, né? E traz mais pessoas junto com ele. Então, essa narrativa ela tem que colocar esse cliente como o principal da história. Se você conta muito da sua história, é legal, porque as pessoas criam conexão. Mas quando você conta a sua história, e a sua história é para resolver um problema que o seu cliente tem, assim, que ele precisa resolver, nossa, é a melhor coisa que tem, você achar um lugar onde você resolve problemas, né? E a marca bem construída, ela tem essa função de resolver problemas. Então, quando você junta esses três pilares dentro de um processo, né, você consegue construir uma marca que realmente vai fazer a diferença. Cara, criar marca é ciência, né? Então, assim, é um profissional, é alguém que estudou, é alguém que exige uma dedicação, um estudo, um aprimoramento, uma pesquisa, porque você construir uma marca só por um curioso, só por alguém que tipo assim, que não tem nenhum conhecimento assim, é algo muito grosseiro para você ter um negócio profissional, né? Então as pessoas têm que entender essa importância que tem construir a marca como profissional, fazer o processo de criação, como eu começo falando, ele é lento e burocrático, né? Porque eu tenho que responder perguntas, eu tenho que tirar a essência, às vezes você consegue falar de uma coisa palpável, mas você às vezes não consegue falar de uma coisa impalpável, intangível, né? Que não é palpável. Então,
construir essa marca exige fazer essas perguntas bem feitas, as respostas têm que ser respostas muito assertivas, e quando você cria, quando você constrói essa narrativa, esse posicionamento, esse tom de voz, essa roupagem da marca, de maneira que ela vai se comportar como uma pessoa, interagir com pessoas, você vai botar o cliente no foco, no centro do negócio, você tem uma marca que vende sem tanta pressão. Né? Às vezes, eu sempre digo, se você precisa botar muita pressão para vender, reveja seu posicionamento de marca, porque a marca ela tem que vender com facilidade. E aí tu falou uma coisa muito importante, né, que é aquilo do cliente se apaixonar pela marca e ele ser um advogado fiel da marca. O Kotler fala disso, né? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui gigante, é a Apple, né? A Apple ela tem seus próprios advogados, né? Pessoas que, se tu for falar mal do iPhone, ele vai lá defender. Verdade. E aí eles são pessoas que se tornaram advogados fiéis da marca, atingidos. Eles chegaram no final do marketing, que o Kotler fala que é o evangelista, né? Isso. Ele é o evangelista da marca, né? Então é um marketing barato, né? Eu acho interessante, Ismael, porque assim, quando você falou que é ciência, realmente é ciência. Tem pesquisas de neurociência que fala que somente 7% das pessoas que gostam de adotar marca, elas vão pela parte visual. E os 93% elas são pela conexão emocional que elas têm. Então a base de compra dela é pelo emocional. E você falou da Apple, né? Vamos fazer um exercício aqui. Se você apresentasse o logo da Apple para pessoas que não conhecem a marca, que não sabem o que significa, eles vão achar que é só uma maçã. Mas para quem conhece, eles vão identificar que é tecnologia, que é inovação, né? Que é status. Mas o logo, ele não é isso. Ele sozinho não representa isso. Mas quando ele é associado a tudo isso, ele é a representação daquilo que a marca transmite. Né? Por isso que é importante. Não é que eu sou contra o logo. Sim. Parece que eu sou contra o logo, mas não é. Porque eu quero colocar na hierarquia certa. Né? Quando eu falo de dentro para fora, eu falo que a construção é de dentro para fora. E o último passo é o logo. Porque o logo visual. Ele vai ser a representação fiel àquilo que a marca é, aquilo que a empresa é, aquilo que o dono é. E uma coisa interessante também que eu queria deixar aqui, antes que eu esqueça, né? É que hoje está tendo uma mudança muito grande na relação de marca com consumidor. Hoje Exatamente. a marca, por exemplo, a marca ela não fala com a persona específica, não, ela fala com o Ismael, 31 anos, que precisa de resolver um problema X e eu vou lá e resolvo. Então ela tem uma personificação da coisa muito, muito grande. Né? Hoje os CEOs, né, das marcas, eles estão colocando a cara para aparecer, porque eles querem tornar a marca quanto mais humanizada, melhor. Então hoje tem um termo, né, que chamam no mercado de marcas creator, ou seja, são marcas influenciadoras, as marcas que falam como pessoas, porque elas também se comunicam como pessoas. E os CEOs estão juntando-se às próprias marcas para eles também serem influenciadores, né, da própria marca. Assim nós temos o exemplo da CEMED, né? A CEMED é uma marca que fala como uma pessoa. E o CEO da CEMED, que é o... Você lembra o nome dele? Adib. O Adib, ele é o principal influenciador da marca. Da marca dele. Né? Hoje aqui em Santarém já temos pessoas já fazendo isso também. Então é muito importante isso dentro da construção da marca, você ser a cara, porque isso torna a marca mais humano, mas que conecta muito mais com o público. Caraca, é forte. E por que começar de dentro para fora, Fabrício? Porque tudo que é de dentro para fora é verdadeiro. É real, né? É real e sustenta. Eu tenho uma analogia com o iceberg. A ponta do iceberg, vamos dizer que o logo é a ponta do iceberg, mas o que sustenta o iceberg é todo 90% que está submerso. É a narrativa, é o propósito, é a personalidade, o posicionamento. Né? Tudo isso é o que sustenta. Sem isso, a marca é só um logo que daqui a pouco, se você precisar fechar a tua porta, amanhã outra empresa vai tomar o teu lugar. E qual é o erro que tu vê de uma empresa que começa pelo design? Assim, começar pelo design já é o principal erro. Porque, começar de fora já. Porque eu penso que se você começa pelo design, você não tem a base para criar. Você não tem o combustível para poder
você representar. Se você começa a ver o logo, o teu logo vai representar o quê? Ele tem que representar o que você é. Então, se eu não sei o que você é... O principal erro que está acontecendo hoje dos empresários é terceirizarem a marca. Em que sentido? Primeiro ele contrata um designer para constrói um logo para mim. Aí o designer vai lá, constrói um logo bonito, ele pesquisa na internet qual é o segmento de mercado e ele vai na tendência do que já tá feito. E aí ele acaba construindo um logotipo bonito, bem apresentado e tal, que no primeiro momento até funciona. Aí depois o CEO vai lá e contrata um influenciador para fazer um comercial para aquela marca. Só que o influenciador, muitas vezes, ele não tem a mesma conexão com o teu produto, com a tua empresa, porque ele não sabe os valores, não sabe os princípios, não sabe como a tua marca tem que se comunicar, e ela comunica do jeito que ela sabe. Isso pode, no primeiro momento, ter um impacto muito grande, porque muitas vezes o influenciador ele é conhecido, ele tem muitos seguidores, mas no médio e longo prazo, isso não se sustenta. Porque a pessoa vai ter o contato com a marca, vai lá comprar, é mal atendido, às vezes o produto não é o que ele esperava que fosse. Quando ele vai reclamar, ele não tem um atendimento do gerente ou do dono da empresa como ele precisava ser. E acaba que a empresa ela não resolve o problema daquele cliente. E o que vem primeiro na construção de uma marca brutal? Propósito, público ou posicionamento? Propósito. Porque o propósito ele vai direcionar todas as outras coisas. Quando você sabe o teu propósito, o porquê você faz o que você faz... E para quem você faz, né? E para quem você faz, você vai determinar o seu posicionamento. O seu posicionamento, ele vai chegar no teu público da maneira correta. O teu público vai se identificar com o teu posicionamento. Hoje as marcas, elas são marcas que defendem causas. Qual é o teu posicionamento com relação a tal coisa? Então, se a marca se posiciona de uma forma que eu não gosto, eu tô fora. É verdade. Agora, se a marca se posiciona de uma forma que é igual ao meu posicionamento, eu vou defender essa marca até o final. É aquilo que eu falo, né? Tipo, a marca tem que saber o que falar e até onde falar, né? Até onde o meu público quer que eu fale e eu não posso passar disso aqui porque se eu falo uma coisa que se comunica com outro público e que o meu público ele não é aderente a essa mensagem, eu posso perder público, né? Tem uma coisa que a gente fala muito assim, tipo, na política existe a política identitária e existe a política ideológica. A política identitária é assim, tipo, eu voto em ti porque tu é a favor de certa pauta que eu sou a favor. Eu voto em ti, mas no dia que tu deixa de ser a favor dessa pauta, eu paro de votar em ti. Ela é identitária. A ideológica é eu voto em ti apesar do que tu pensa. Tipo, se o outro tá falando uma coisa, eu falo, olha, ele tá errado e tal. Mas depois, se tu falar a mesma coisa, eu falo, não, ele tá certo. Porque eu tenho uma ideologia. É verdade. Ela é ideológica. Então, é mais ou menos isso da marca. A marca ela tem que ser identitária, ela tem que ter identidade, né? E quando ela tem identidade, ela defende aquela pauta e ela sabe que ela vai ser amada por uns, né? Vai ser odiada por outros. O fã da Samsung nunca vai amar a Apple, não adianta. É verdade. Cara, assim, a marca, ela realmente ela tem que ter na mente o dono de empresa, né? Vamos dizer assim, o empresário tem que ter na mente que ele não consegue abraçar o mundo, né? Não consegue abraçar o mundo. Se a gente pergunta qual é o teu público-alvo, é de 0 a 120 anos, homens e mulheres e afins. Não dá. Não dá. Ou você foca no que realmente o teu serviço, o teu produto, ele consegue resolver e determina qual é o teu público, ou você vai ser descartado muito facilmente. Por quê? Porque quando você quer tudo, acaba não tendo nada. É verdade. Né? Então, ainda mais hoje que fortalece muito o sentimento de comunidade, porque as pessoas querem pertencer, elas têm esse sentimento de pertencimento muito forte de si. Então, quando eles acham uma marca que é da mesma tribo que ele defende, como você falou, é identitário, né? Quando é da tribo que ele defende, ele vai com aquela marca para a vida, né? Ele entra, a Harley Davidson, por exemplo, ela é uma marca que, por mais que ela não evolua, assim, não fique, não tenha evolução no sentido de ser uma marca mais moderna, porque o público dela é o mesmo. O público dela é aquele motoqueiro, gosta de liberdade e tal. Então ela tem essa função de atender aquele público.
ela não precisa atender o público que gosta de moto de corrida, por exemplo. Né? Então, é muito disso. É isso aí. Então vamos lá para o terceiro bloco de perguntas aqui, que é marca que vende de verdade. Qual que é a relação direta entre brand e vendas e como uma marca bem construída impacta no faturamento da empresa? Assim, quando uma marca ela é estabelecida no mercado, de forma superficial, como eu falei ainda há pouco, ela no começo ela pode vender bastante, porque ela é novidade. Mas a partir do momento que ele vai passando o tempo, a pessoa vê que ela realmente não resolve todos os problemas. Né? E acaba que uma outra... Por exemplo, uma marca que compete por preço. Aquela marca lá ela é a mais barata do mercado. Só que se chegar uma outra mais barata, o teu cliente vai largar você e vai para outra mais barata. Que ela não compete por posicionamento, é difícil. Exatamente. Ela não tem diferencial competitivo. É a marca que vende, só que vende até chegar um que vende mais barato. A marca que se posiciona, que ela é criada de dentro para fora, que ela tem essência, que ela tem personalidade, que ela tem propósito, ela atrai clientes que têm a mesma estrutura. Então, são clientes que vão comprar, que vão recomprar, que vão fazer comercial dela de graça e vão trazer outras pessoas para comprar também. Porque as pessoas se identificam com pessoas. E marcas humanas que conectam com pessoas vão vender muito mais. Então, por mais que a tua marca seja de um público específico, ela vai vender muito porque aquele público vai ser fiel de comprar sempre e ainda vai indicar ela para outras pessoas comprarem também. Entendi. E dá um exemplo de um negócio que você ajudou a reposicionar, que colheu resultados comerciais depois disso. Tipo assim, uma marca que tu ajudou, ela era desse jeito, fiz outro? Assim, não era que a empresa era ruim, mas o posicionamento que ela escolheu ter, na verdade, representar, ajudou ela a aumentar muito o seu faturamento, o seu posicionamento, que é a Masa. Né? A Masa, em 2018, você acompanhou de perto, né? Sim. Eles estavam, na época, indo participar de um evento para conseguir representação de produtos nacionais, exclusivos aqui para a região. Só que ele tinha uma marca mais genérica, e então quando ele procurou a gente, ele queria, uma das conversas que a gente teve, ele queria uma marca que representasse mais do que ele era, né? Então a gente fez uma imersão, lembra que a gente fez algumas reuniões, e a gente conseguiu, inclusive, desenvolver missão, visão, valores, né? Propósito, e tudo isso não era nem o PPN ainda, né? Porque desde 2018. Sim. E aí a partir dessas reuniões que a gente conseguiu determinar missão, visão, valores e propósito, nós chegamos na construção da marca, até apareceu aí, que representou tudo isso, né? Então cada coisa que foi colocada dentro do logotipo, da identidade visual, representou uma dessas coisas que a gente determinou dentro da empresa. E o resultado disso foi que a empresa foi um sucesso, né? Quando ela chegou no evento lá, fechou hoje, né, se eu não estou enganado, 5 vezes maior do que era antes. O faturamento assim, explodiu. E hoje ela é, sem sombra de dúvida, assim, disparada o líder de mercado. É o maior distribuidor do Oeste do Pará. Do Oeste do Pará, não só da cidade. Né? Ela cresceu muito de 2018 para cá. Cresceu muito mesmo. Bom, aí no bloco posicionamento, diferenciação e crescimento, Fabrício, qual é o maior inimigo da diferenciação das marcas hoje, tu acha? Da diferenciação você seguir tendência. É porque muita gente fala assim, não, eu preciso seguir tendência, mas se todo mundo fazer a trend se todo mundo seguir a mesma tendência, você vai ser mais um. É verdade. Né? A diferenciação da tua marca é a que vai fazer realmente você se destacar. Né? É muito isso mesmo, tipo, às vezes tem uma modinha de alguma coisa, as pessoas vão, mas elas acabam voltando para as marcas tradicionais depois. Quando passa aquela modinha e volta tudo... Exatamente, não se sustenta. O que sustenta, na verdade, é o posicionamento. Se você tem que manter o teu posicionamento. Né? Se você achar que você tem que fazer dancinha no TikTok para vender, sendo que a tua marca não conversa com esse público, você está dando um tiro no pé. Então, se você quer realmente se estabelecer no mercado com uma marca forte e que venda todo dia, ela tem que ter posicionamento firme. Ela tem que ter uma personalidade que não muda de acordo com o verão. Né? De acordo com a estação. No verão de um jeito, no inverno de outro jeito, não. Ela tem que permanecer sempre no mesmo posicionamento que
que atende o público dela. Não quer dizer que você, daqui para mais alguns anos, você não possa mudar algumas coisas, né? Mas o que não pode mudar é a cultura. É verdade. O que não pode mudar é a forma como você faz as coisas. Os teus valores, às vezes é muito difícil mudar os valores. Alguns podem mudar com o tempo porque mudou a cultura do teu público. E a empresa cresce também. Às vezes Cresce. um valor que se aplicava aqui não se aplica mais. Não é que eu deixei de ter aquele valor, é que eu tenho um maior que aquele. Exatamente. Evolui. Não troca. Evolui. Evolui. Quais são os pilares de uma marca que quer crescer com autoridade, estética, mensagem, experiência e tudo isso junto? Ela quer crescer. É o que eu sempre defendo, né? É propósito, personalidade e narrativa. Tem que ter isso bem alinhado. Esse tripé, a gente pensa assim, mas e aí e o posicionamento, e aí a identidade visual entra nesses 3 pilares. O propósito ele determina o que você faz e por que você faz, por que você faz o que você faz. A personalidade ela vai te nortear como você conversa, qual é o teu tom de voz, né, qual é a tua personalidade arquétipa. E a narrativa você vai colocar o teu cliente como o teu herói, onde você vai ajudar ele na jornada da vida até resolver os problemas dele. Então esses pilares aí são realmente aqueles que vão fazer a diferença. Nesse próximo bloco aqui, que é conselhos que ninguém te deu, né? O que você diria para um empreendedor que está com caixa curto e precisa escolher entre investir em tráfego ou em branding ou em marca? O que tu diria para ele? Assim, primeiro ele tem que olhar para dentro, né? Ele tem que saber como é que está funcionando dentro. Ele tem que alinhar primeiro a sua empresa, porque não adianta ele investir em marketing se ele vai comunicar alguma coisa quando o cliente chega lá não é aquilo que ele comunicou. Né? O brand ele é muito disso. Muita gente pensa que o brand é um investimento caro. Na verdade não é. O brand ele é um processo, né, de construção. Então, se você está construindo desde o começo, não precisa gastar R$1 para você começar a se conhecer, um autoconhecimento. Se você conhece quem você é, por que você está ali, qual é o problema que você resolve, qual é o público que precisa dessa resolução de problema, você não gasta R$1 para alcançar esse público. Aí, a partir daí, como você não tem grana ainda, com isso estabelecido, aí você vai investir em marketing, investir em rede social, investir em outras coisas. Mas primeiro você tem que olhar para dentro. Aí pergunta e aí, o que eu faço? Por que eu faço isso? Né? Qual é o problema que eu resolvo no mundo? Qual é a dor que eu saro? Se você tem isso muito forte, o teu cliente vai chegar em você e você vai ser reconhecido. Porque é a diferença de você ser conhecido e você ser reconhecido. Você é conhecido quando você dispara um outdoor na cidade, você vê, você é conhecido, olha aquela marca lá e tal. Mas você é reconhecido quando o cliente te conhece de dentro. Quando ele vai lá e ele é bem atendido, ele resolve o problema dele, ele consegue facilitar a vida dele quando o teu produto, o teu serviço está com ele. É igual o transporte de aplicativo. Né? Ele resolve um problema de mobilidade na cidade que o transporte público não resolve. Né? Então, ele está no dia a dia do cliente e o cliente não vai deixar ele de usar ele nunca, porque ele está resolvendo o problema do cliente. É verdade. Fabrício, assim, eu sei que começar uma marca quando tu está abrindo um negócio é o melhor do cenário, né? Eu vou começar a abrir meu negócio, então seria bom eu já começar primeiro por construir minha marca. Então, se você fosse abrir um negócio do zero hoje, quais seriam os 3 primeiros passos para criar uma marca brutal? Primeiro tem que alinhar o teu modelo de negócio, né? Para aquilo que você... aquilo que eu falei ainda agora há pouco. Você tem que alinhar o teu modelo de negócio àquilo que você quer trazer de novidade para o mundo, ou seja, resolver o problema do mundo. A partir daí você pode... Eu digo sempre que não é que eu sou contra o logotipo. Você pode começar com o logotipo, mas que ele represente realmente aquilo que você é. A essência. A essência. Eu não tenho grana para contratar uma empresa que vai fazer uma consultoria. Não precisa. Você precisa realmente entender que o seu negócio ele está no mundo por um propósito. Né? O logo ele pode ir evoluindo com o tempo. Né? É por isso que eu digo, você não precisa de um logo. Você precisa de uma marca de verdade. E a marca de verdade ela começa com você. Você pode ser só marca de verdade. Tem muita gente que começa, por exemplo, principalmente os microempreendedores, eles começam vendendo no Instagram com o seu Instagram pessoal.
né? Então, a marca pessoal ela é muito forte. E a marca pessoal, muitas vezes, ela não precisa de logo. Ela precisa do teu rosto. Né? E quando você tem verdade no que você faz, propósito, posicionamento no que você você já começou certo. E a identidade visual ela vem com o tempo. Ela é a cereja do bolo daquilo que você tem construído. É como eu falo, né? Tipo, se você vai começar um negócio, se você puder começar com um planejamento estratégico, um business plan bem alinhado, processos bem definidos, se você puder gastar um tempo de planejamento, um bom planejamento, e você tiver como fazer isso, você vai diminuir seus riscos de quebrar. Você tem uma frase, né, que se você planeja 90, como é? Se você planeja... 1 hora de planejamento diminui 3 na execução, né? É isso mesmo. E aí, se você consegue começar dessa forma, tipo, com um bom planejamento, com um business plan bem robusto, processo bem definido, ótimo. Isso vai te ajudar a não quebrar ou não ter surpresas dentro do negócio. Mas se você não tem condição de fazer isso, começa. Vende. Mas assim, você não vai poder ficar desorganizado a vida toda. Entenda isso. Então é mais ou menos uma marca. Se você consegue... O que você consegue fazer agora? Faz. Mas assim, você não vai conseguir ficar com uma marca que não comunica seu propósito, que não se comunica com o seu cliente, que não tem um posicionamento claro no mundo, que não é a verdade que você quer transmitir. Né? É verdade. E na tua opinião, Fabrício, o que é mais difícil? Descobrir quem a marca é ou ter coragem de sustentar isso no mercado? Quando você descobre quem você é, fica mais fácil de você Para dizer quem a marca é, né? sustentar a marca. Então, é mais difícil você se autoconhecer, né? Uhum. Então, é o primeiro exercício que a gente tem que fazer. É você se autoconhecer. Quando você realmente se conhece, fica mais fácil de sustentar. Porque é de verdade. Tudo aquilo que é de verdade, ele sustenta. Tudo aquilo que não é de verdade, vai chegar uma hora que não vai ter como sustentar. E em um mundo onde tudo parece mais do mesmo, Fabrício, como uma marca pode se posicionar de forma brutal e única? É justamente fugindo do óbvio, né? do óbvio, né? Como os designers sempre dizem, né? A Apple não é... A logo da Apple não é um telefone, né? Uhum. A Coca-Cola não é uma latinha. É porque a gente, muitas vezes, quando a gente vai criar um negócio, eu vou criar uma assistência de telefone. A primeira coisa que você coloca é um telefone, a maçãzinha, né? A maçãzinha da Apple e o robozinho lá do Android. Do Android. Se você quer se diferenciar, você tem que fugir do óbvio, realmente. Uma das marcas que a gente construiu esse mês foi de uma barbearia. Ela ainda vai surgir no mercado aí, ela está em produção. Mas uma das coisas que eu priorizei é que ela representasse aquilo que a marca queria passar para o público. E eu fugi de gilete, eu fugi de barba, de caveira. Que se você for procurar, o que você vai encontrar é isso. É verdade. Né? E uma vez eu apresentei para uma turma de acadêmicos, né? Olha, vocês vão ver aqui, primeira mão, uma marca que vai surgir na cidade agora. Aí depois o aluno levantou a mão e perguntou, mas é de que isso aí? Né? Ou seja, ele já associava a barbearia com aquelas coisas genéricas, né? E como a gente foge do óbvio, essa barbearia ela vai fugir do óbvio, ela vai atender um público diferente. Né? Ela já tem uma unidade que atende um público que tem um ticket médio de um jeito e agora ela quer atingir um outro público e tem high ticket. É uma barbearia premium, é uma que vai surpreender, na verdade. Porque eu descobri no processo que eles já têm uma forma de trabalho robusta, já tem um modelo de negócios bem alinhado, já tem um propósito. A gente só fez extrair tudo isso e depois a gente representou num logotipo, numa identidade visual que realmente remetesse àquilo que eles querem fazer. Top demais. Fabrício, caminhando já para o nosso final da nossa conversa aqui, quero dizer que foi maravilhoso o nosso bate-papo. Eu sei que isso aqui vai ajudar muitos empreendedores a tomarem a decisão sobre construir uma marca que realmente gere valor e gere uma identidade e posicionamento no mercado. Mas assim, se você tivesse 1 minuto com todas as empresas do Brasil assistindo você agora, qual seria o seu aviso brutal sobre o que é uma marca de verdade? Primeiro eu queria lançar um desafio, né, para os empreendedores. Faça uma pergunta para si mesmo. A pergunta seria a seguinte: se a sua empresa, se a sua marca
sumisse amanhã, quem sentiria falta dela e por quê? Né? Quem sentiria falta dela e por quê? E não é sentir falta do produto, é da empresa. Isso faz toda a diferença. Porque se você precisar fechar as portas hoje e você não fizer falta nenhuma no mercado, é sinal que você não deixou nenhum legado. É verdade. Né? Então, a tua marca, a tua empresa, ela tem que deixar um legado. Ela tem que deixar algo que, se você sair do mercado, vai fazer falta para alguém. Isso é o sinal que você fez a diferença. E hoje as marcas em si, elas têm que deixar legado. Elas têm que deixar... Porque se elas são construídas com um propósito, se elas têm uma personalidade, elas têm que deixar um legado. E esse legado ele vai perpetuar. Você tem que inspirar pessoas. As marcas hoje elas não são apenas vender produto. Elas são inspiracionais, elas são intencionais, elas conectam de uma forma que elas mudam a vida das pessoas. Se você for pegar marcas conhecidas como o Nubank, ele não quer ser o maior banco. Isso é consequência, mas ele quer desburocratizar a vida do seu usuário. Ele quer deixar o poder de relação na mão do consumidor. Né? Então, a marca tem que ser isso, a empresa tem que ser isso. Se eu tivesse 1 minuto com os empreendedores, eu pedi para eles focarem nisso. Né? Foca no que você realmente consegue fazer de diferente no mundo. Uau, a diferença é o que realmente importa, né? Gente, Fabrício, top demais. Eu sei que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigado novamente por estar aqui. E você que nos assistiu até aqui, você que acompanha os nossos outros episódios de podcast, eu quero te dizer que a forma de você patrocinar esse conteúdo sem tirar nenhum real do seu bolso é compartilhando com um empreendedor, com alguém que você acha que é interessante essa pessoa assistir esse conteúdo. Como eu falei para vocês, nós trazemos conteúdos reais para empreendedores da vida real. Então nós queremos levar uma mensagem de maneira que a pessoa que está ali em casa ela consiga aplicar, consiga fazer essa reflexão sobre propósito, sobre narrativa, sobre personalidade de marca, poder criar uma marca que realmente gere um produto, gere valor, gere um diferencial competitivo no mercado e poder escalar o seu negócio. Eu acho que todo empresário quer é vender. Então, se você quer vender, você quer melhorar o posicionamento da sua empresa, você quer melhorar o status quo do seu negócio, no relacionamento com o seu cliente, na entrega de valor para a sociedade, no diferencial competitivo, você precisa ter uma marca de nome, uma marca de posicionamento, uma marca forte. Então, mais uma vez, obrigado, Fabrício. Para você que nos acompanhou até aqui, compartilha, curte e comenta também. Se você quer sugerir outras pessoas que a gente possa trazer aqui no nosso podcast, ou se você quer sugerir um tema do qual a gente poderia falar, a gente vai atrás desse profissional, só comenta aqui embaixo. E eu te agradeço por ter nos acompanhado até aqui. Até o próximo episódio.